Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Química de hoje para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino médio, tá certo? Eu sou a professora Rose e o tema da nossa aula de hoje será extremamente calórico, será muito gostoso, ou seja, o tema da nossa aula de hoje é poder calórico dos alimentos. Um conteúdo importante para você que está cursando a segunda série do ensino médio e para você que está se preparando aí para o Enem. As expectativas de aprendizagens para essa aula de hoje serão conhecer o processo de medição da quantidade de caloria de um alimento, quantificar a quantidade calórica de uma porção de alimento. Então, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Bem, os alimentos que ingerimos, eles são decompostos em nosso organismo por moléculas bem complexas, denominadas de enzimas. Esse processo de decomposição desse alimento no nosso organismo, nós chamamos de metabolismo. E esse metabolismo ocorre em várias etapas e libera uma energia que necessitamos para nos mantermos vivos e nos ajudar também a crescer. Tá certo? A quantidade de energia obtida dessa maneira é a mesma que obteríamos se realizasse a combustão desses alimentos em laboratório. A determinação dessa quantidade é feita usando um calorímetro. Então, dentro do laboratório, eles realizam esse processo de metabolismo utilizando o calorímetro. O funcionamento dele é bem simples e bem básico. Nós pegamos uma amostra desse alimento e colocamos aqui nesse prato para amostra, um pequeno pedaço de massa conhecida. Essa amostra é colocada dentro de uma câmara de combustão. Se é uma câmara de combustão, então, além de ter o alimento aqui dentro, tem que ter também oxigênio. Essa câmara é fechada e mergulhada no frasco de aço, cheio de água. Lembrando que esse frasco de aço ele tem que ser revestido de material isolante para que não haja troca de calor com o meio, tá certo? Depois que fez isso, descargas elétricas queimam esse pedaço de alimento que está lá dentro e a temperatura dessa água aumenta, que é medida por esse termômetro, ou seja, ele vai medir antes e depois. Então, vai ver a temperatura que essa água deu aí, perfeito? Esse aumento na temperatura está relacionado com uma unidade medida muito conhecida pela gente, que é a caloria, ou conhecida também como cal. Então, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. É o que ocorre dentro do calorímetro, tá certo? O Sistema Internacional de Unidades recomenda que se utilize a unidade Joule, J maiúsculo, nos processos que envolvem troca de calor. Então, convencionou-se que nesses processos que mexem com troca de calor, a gente utilize a unidade Joule. Mas preste atenção aqui, uma caloria equivale exatamente a 4,18 joules, ou 1 quilocalorias equivale a 4,18 quilojoules. Se liga aí nessas unidades de medidas, tá certo? Pois bem, uma alimentação saudável deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais, fibras vegetais e entre outras coisas, tá certo? Então, os alimentos, numa dieta balanceada, a energia contida no alimento que ingerimos tem que ser igual à energia necessária que a gente precisa para mantermos o nosso organismo em funcionamento, tá certo? Portanto, o alimento é a fonte de energia que necessitamos para quê? Para que nosso corpo se mantenha regulado, ou seja, para que as nossas atividades vitais fiquem ok, para que a nossa temperatura corpórea seja estabelecida, seja equilibrada, né? Para a movimentação dos nossos músculos, para a produção de novas células, entre outras coisas. Mas agora, se você consome uma quantidade de alimento superior àquela quantidade necessária que você precisa, o que é que vai acontecer? Esse excesso vai se tornar tecido gorduroso, ou adiposo, como é chamado, o famoso pneuzinho, né? E aí essa pessoa vai ganhar alguns quilogramas aí a mais, tá certo?
Então, pessoal, o valor energético dos alimentos, ele é estimado, ele é tabelado ali, mais ou menos ali, em função da proporção de carboidratos, de proteínas e de gorduras, tá certo? Então, diante disso, uma dieta balanceada deve ser constituída por alimentos ricos em carboidratos, proteínas e gorduras, os quais devem ser consumidos em diferentes proporções. Para uma pessoa, por exemplo, aí de 70 quilogramas, 70 quilos, as necessidades diárias desses alimentos são de aproximadamente 56 gramas de proteínas, 72 gramas de gordura e 660 gramas de carboidrato. Essa seria a quantidade necessária para essa pessoa aí, 70 quilogramas, tá certo? Bem, olha só que delícia, meu Deus, dá até água na boca, né? Esse tipo de alimento aqui satisfaz a nossa fome? Sim, satisfaz. No entanto, não fornece todos os nutrientes que precisamos, né? Necessário para o organismo. Aqui deve ter muito carboidrato, deve ter muita gordura e pouca proteína. Então, tem que ter um equilíbrio entre esses três. Então, olha só, as proporções de carboidratos, proteínas e gorduras por gramas são dadas aqui. Então, 1 grama de carboidrato tem exatamente 17 quilojoules ou 4 quilocalorias. Proteínas, nenhuma grama tem 17 quilojoules ou 4 quilocalorias. Gorduras, tem exatamente 38 quilojoules ou 9 quilocalorias. Lembrando como vamos fazer essa conversão, olha só, vamos ver se esse valor em quilocalorias está correto. Lembram lá atrás que eu falei que 1 quilocalorias equivale exatamente a 4,18 quilojoules? Então, está aqui, 1 caloria equivale a 4,18 quilojoules. Quantas calorias eu vou ter em 17 quilojoules? Fazendo a regrinha de 3 cruzados aqui e dividindo, nós vamos ter exatamente 4 quilocalorias. Então, você confirmou esse valor aqui. É apenas para a gente treinar aí, para vocês confirmarem como é que se converte quilocalorias em quilojoules, tá bom? E vice-versa. Perfeito. Então, agora, nós vamos ter aqui a composição do hambúrguer e do pão numa dada tabela. Nós vamos calcular isso aqui. Nós vamos pegar, então, um lanchinho básico. Um hambúrguer de 100 gramas, que contém 24 gramas de proteína, 20 gramas de gordura, 56 gramas de água. E um pãozinho de 25 gramas aí, 12,50 gramas de carboidrato, 2,50 gramas de proteína, 1,25 gramas de gordura e 8,75 gramas de água. Essa é a composição do pão e do hambúrguer. Então, ele quer, utilizando os valores energéticos mencionados no texto, que valores são esses? Que valores são esses? São exatamente esses aqui, tá certo? Nós vamos, então, calcular a letra A. A letra A é: calcule o poder energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas em um hambúrguer de 100 gramas. Então, ele quer que nós calculamos o poder energético do hambúrguer e depois do pão e somamos esse valor. Então, aqui, nós já sabemos a composição em gramas do hambúrguer e aqui nós temos o valor energético por gramas, que dá nessa tabela aqui, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar a grama da composição do hambúrguer pelo valor energético. Então, eu vou multiplicar 24 por 17 e 24 por 4. Vou saber ele em quilojoules e vou saber o resultado em quilocalorias. O mesmo procedimento farei para a gordura. 20 multiplicado por 38 quilojoules e 20 multiplicado por 9. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Então, de proteína, nós vamos ter 408 quilojoules e 96 quilocalorias. E de gordura, nós vamos ter exatamente 760 quilojoules e 180 quilocalorias. Botando esses valores na tabela, nós vamos ter aí todos os valores calculados e eu vou somar agora o valor energético desse hambúrguer. Então, esse hambúrguer tem aí um valor energético de 1.168 quilojoules ou 276 quilocalorias. Agora, do pão, farei o mesmo procedimento, né? Então, de carboidrato, eu vou ter 212 quilojoules e 50 quilocalorias.
De proteína, 42,5 kJ e 10 quilocalorias. E de gordura, 47,5 kJ e 11,25 quilocalorias. Colocando na tabela e somando, nós vamos ter um total energético de 302 kJ ou 71,25 quilocalorias. Somando os dois, nós vamos ter uma energia consumida aí de exatamente 1.470 kJ só nesse lanchinho, tá certo? Ou 347,25 quilocalorias. A letra D. Determine, então, em quanto tempo, em minutos, uma pessoa deveria caminhar para consumir a energia obtida na ingestão desse lanchinho, mencionado lá no item A, sabendo que 1 hora de caminhada consome 1.100 quilojoules. Então, vamos lá. Ele quer o tempo em minuto, então 1 hora equivale a quantos minutos? 60. 60 minutos consome exatamente 1.100 quilojoules. Quantos minutos vamos precisar andar para consumir uma energia de 1.400 quilojoules? Fazendo a regrinha de 3, cortando as unidades iguais, nós vamos ter aí 80 minutos. Ou seja, meu querido, você vai ter que caminhar 1 hora e 20 minutos para consumir toda a energia desse lanchinho básico que você fez. Imagine se tivesse batata e outras coisas, hein? Então, pessoal, ficamos aqui. Espero que vocês tenham notado as dicas, gostado, porque vocês têm que resolver a sua listinha aí mais tarde, tá certo? Um forte abraço, um grande beijo. Não saia daí, espere um pouquinho que o professor Jefferson vem aí com a sua aula maravilhosa de matemática. Beijo!